A velha Hollywood era uma época em que muitas estrelas tinham que esconder quem realmente eram. Tudo para manter suas carreiras seguras. A pressão para se conformar era imensa. E revelar certas partes de suas identidades poderia significar o fim de seu tempo nos holofotes. Aqui estão algumas das figuras mais notáveis da Era de Ouro, que, apesar da fama, viveram com segredos, seja por causa das rígidas expectativas de Hollywood, ou por suas próprias batalhas pessoais com a identidade. Rock Hudson. Rock Hudson, um dos galãs mais icônicos de Hollywood, era a própria definição de ídolo na Era de Ouro de Hollywood. Por trás daquele sorriso encantador e charme natural, Hudson escondia uma vida privada que ele só poderia compartilhar com alguns poucos de muita confiança. Seu agente, Henry Wilson, construiu cuidadosamente a imagem de Hudson, transformando-o no herói romântico definitivo enquanto mantinha sua homossexualidade em segredo. Naquela época, os padrões de Hollywood exigiam que os protagonistas masculinos projetassem uma imagem forte e heterossexual. Então Hudson não teve escolha a não ser manter seus relacionamentos privados. Para suprimir qualquer suspeita, Wilson arranjou um casamento entre Hudson e sua secretária, Phyllis Gates. Por 3 anos, Hudson e Gates mantiveram um casamento que serviu como escudo contra o escrutínio público. Mas a vida privada de Hudson continuava sendo só dele. No início dos anos 60, Hudson conheceu Lee Garlington, um jovem figurante de cinema que se tornaria uma figura importante em sua vida. A conexão deles era profunda, mas eles tinham que manter seu amor escondido. Hudson e Garlington fizeram de tudo para parecer apenas amigos, até indo a eventos com acompanhantes femininas para manter as aparências. Para Hudson, a ideia de se assumir era impensável, pois teria significado o fim de sua carreira. Eles compartilhavam momentos ternos e tranquilos, frequentemente apreciando prazeres simples como Hudson ensinando Garlington a se barbear ou fazendo longas viagens de carro juntos, fugindo das pressões de Hollywood. O segredo pesou sobre os dois homens e, eventualmente, a necessidade de proteger a carreira de Hudson os levou a se separar. Em 1984, Hudson foi diagnosticado com HIV, uma doença que carregava um estigma intenso na época. No começo, sua equipe manteve isso em segredo, mas eventualmente Hudson se tornou o primeiro grande celebridade a anunciar seu diagnóstico publicamente. Isso trouxe a conscientização muito necessária sobre a AIDS, uma doença que tinha sido amplamente ignorada. Tragicamente, Hudson faleceu em 1985, deixando um legado não apenas de talento, mas de resiliência. 30 anos depois, Garlington refletiu sobre o amor deles, descrevendo Hudson como seu verdadeiro amor e revelando o quanto significaram um para o outro. César Romero. César Romero, conhecido como o Latino de Manhattan, tornou-se uma estrela querida graças ao seu charme, sofisticação e talento. Ele encantou o público com seus papéis como amantes latinos, gangsters e, eventualmente, como o Coringa, na série Batman dos anos 1960. Mas embora os personagens de Romero nas telas fossem ousados e expressivos, sua vida pessoal era muito mais reservada. Hollywood o conhecia como um solteiro, frequentemente visto acompanhando belas atrizes a eventos. Por trás dessa fachada, Romero levava uma vida privada conhecida apenas por poucos selecionados. A sexualidade de Romero era um segredo que ele mantinha bem guardado, e só muito depois o público descobriu a verdade. No livro Hollywood Gays de Buzz Hadley, Romero deu entrevistas sinceras, descrevendo sua vida oculta e conexões com outras figuras de Hollywood, incluindo rumores sobre um relacionamento com Desi Arnaz. As pressões de Hollywood em meados do século significavam que ser abertamente gay não era uma opção, e Romero sabia que revelar seu verdadeiro eu provavelmente significaria o fim de sua carreira. Então ele andava na corda bamba, mantendo uma persona pública enquanto protegia sua vida privada. Apesar do segredo, Romero permanecia fiel a si mesmo dentro de seus círculos de confiança. Ele optou pela discrição, mantendo seus relacionamentos pessoais fora dos holofotes para proteger sua imagem. Cary Grant. Cary Grant, o galã por excelência de Hollywood, era adorado pelo público por seu charme sofisticado e inteligência. No entanto, por trás de seu exterior polido, estava uma vida privada que os rígidos padrões de Hollywood o obrigavam a esconder. De acordo com o documentário Mulheres que ele vestiu, Grant era bissexual, tendo relacionamentos tanto com homens quanto com mulheres ao longo de sua vida. Seu relacionamento mais longo e complexo foi com o designer de figurinos australiano Ori Kelly. Eles compartilharam um amor que durou intermitentemente mais de 3 décadas, mas o relacionamento estava longe de ser fácil. Grant, um ex-performer de vaudeville, enfrentou uma enorme pressão para apresentar uma imagem heterossexual, e o sistema de estúdios homofóbico de Hollywood deixou claro que não havia espaço para desvios. Essa pressão afetou seu relacionamento com Ori Kelly. Com o tempo,
Kelly ficou ressentido com o interesse de Grant em mulheres loiras. Mulheres. E a tensão começou a crescer entre elas. Catherine Thompson, a escritora do documentário, relatou incidentes de conflitos graves, incluindo um em que Grant supostamente jogou Kelly para fora de um carro em movimento durante uma discussão acalorada. O relacionamento deles era complicado, marcado tanto por amor quanto por ressentimento. E o peso das pressões de Hollywood pairava sobre eles o tempo todo. A história de Grant mostra o quanto Hollywood era exigente e restritiva, muitas vezes pressionando suas estrelas a sacrificar a felicidade pessoal para manter uma imagem vendável. James Dean. James Dean, o rebelde de Hollywood e o definitivo bad boy, tornou-se um símbolo da angústia e rebeldia adolescente com papéis que capturaram a intensidade juvenil. No entanto, sua vida fora das telas era igualmente intensa e cheia de segredos. Os rumores sobre os interesses românticos de Dean estavam sempre presentes, com amigos e colegas observando que ele se sentia atraído tanto por homens quanto por mulheres. Dean nunca falou publicamente sobre sua sexualidade, provavelmente devido às pressões de Hollywood e ao risco que isso representava para sua carreira em ascensão. A complexa vida pessoal de Dean apenas aumentou seu fascínio, dando-lhe um ar de mistério do qual os fãs não se cansavam. Aqueles próximos a ele viam vislumbres de suas lutas pessoais, enquanto tentava lidar com relacionamentos em uma indústria que exigia uma conformidade estrita. Sua morte prematura aos 24 anos em um acidente de carro deixou os fãs devastados e acrescentou outra camada ao seu misticismo. Com tantas perguntas sem resposta envolvendo sua vida, o legado de Dean permanece como um de talento bruto, rebeldia e segredo. Sua morte solidificou sua imagem como o ícone trágico de Hollywood, um símbolo de desejos ocultos e do preço da fama. Montgomery Clift. Montgomery Clift foi um ator brilhante conhecido por sua profundidade emocional e realismo, trazendo uma abordagem inspirada no método que cativava o público. Mas, fora das telas, a vida de Clift estava cheia de turbulências pessoais e segredos. Um galã em uma época em que ser heterossexual era o padrão em Hollywood, Clift teve relacionamentos românticos com homens, mas teve que mantê-los ocultos. Dentro de seus círculos íntimos, a sexualidade de Clift era compreendida, embora raramente fosse falada publicamente. Amigos e colegas testemunharam suas lutas com identidade, expectativas sociais e as pressões da fama. Tudo isso pesava muito sobre ele. Esses conflitos frequentemente levavam Clift a episódios de depressão e abuso de substâncias. Após um devastador acidente de carro em 1956, que o deixou com cicatrizes físicas, Clift passou a depender de álcool e analgésicos para lidar, isolando-se ainda mais da sociedade de Hollywood. A história de Clift é lembrada por seu talento intenso e as batalhas internas que enfrentou como um homem gay em um mundo que não o aceitava. Sua vida, marcada por uma força tranquila e resiliência, tornava suas performances ainda mais profundas, deixando um legado duradouro em Hollywood. Anthony Perkins. Anthony Perkins, mais conhecido por seu papel icônico como Norman Bates em Psicose, levou uma vida tão complexa quanto alguns de seus personagens mais memoráveis. Embora mais tarde tenha se casado com Barry Berenson e tido 2 filhos, Perkins teve anteriormente relacionamentos com homens, incluindo um romance significativo com o colega ator Tab Hunter. As pressões de Hollywood e as rigorosas expectativas da sociedade forçaram Perkins a manter sua sexualidade oculta. Perkins lutava com a insegurança e a ansiedade, em parte alimentadas pela necessidade de manter uma certa imagem. O sistema de estúdio na época era implacável, e se assumir poderia acabar com uma carreira. Casar-se com Berenson permitiu que Perkins atendesse às expectativas da sociedade e da indústria, mas não apagou a turbulência interna que sentia. Sua vida foi um constante ato de equilibrar seu verdadeiro eu com a persona que Hollywood exigia, o que apenas adicionava tensão às suas performances. A interpretação de Perkins como Norman Bates tinha um realismo sombrio que alguns acreditam ser um reflexo de suas próprias lutas internas. Ramon Novarro. Com sua aparência esculpida e carisma inegável, Novarro rapidamente ascendeu à fama nos anos 1920, tornando-se um dos protagonistas da MGM e um dos primeiros galãs latinos de Hollywood. No entanto, sua vida privada muitas vezes contrastava fortemente com sua imagem pública. Novarro era um homem gay numa época em que Hollywood não tinha tolerância nenhuma para atores que não se encaixavam no molde de galã heterossexual, por isso ele foi obrigado a manter seus relacionamentos escondidos. O estúdio exerceu intensa pressão sobre ele para se conformar a uma imagem heterossexual, frequentemente o emparelhando com co-estrelas femininas para aparições públicas e construindo uma falsa narrativa de seus interesses românticos para manter sua popularidade com os fãs. Fora das câmeras, Novarro era aberto com alguns amigos de confiança sobre sua sexualidade e frequentemente encontrava breves momentos de aceitação em círculos privados dentro da comunidade gay subterrânea de Hollywood. Mas viver com esse segredo trouxe imenso estresse, levando-o a lidar com a culpa e o medo de ser exposto.
Um católico devoto, Navarro lutava com Ré, reconciliando sua fé com sua sexualidade. Um conflito que apenas cresceu com o tempo, à medida que as exigências de sua carreira o forçavam a permanecer em silêncio e oculto. À medida que envelhecia e os papéis se tornavam mais escassos, ele era atormentado por sentimentos de isolamento e insatisfação pessoal, recorrendo cada vez mais ao álcool e se afastando mais da sociedade de Hollywood. A vida de Navarro deu uma guinada trágica e violenta em 1968, quando ele foi brutalmente assassinado em sua casa em Los Angeles por 2 jovens que ele havia convidado. Eles pretendiam roubá-lo, acreditando que havia um esconderijo de dinheiro em sua casa. Sua morte causou um choque em Hollywood e expôs, ainda que brevemente, as lutas ocultas que ele enfrentou por anos. Sal Mineo. Conhecido por seu papel como Plato em Rebelde Sem Causa, o personagem de Mineo era considerado um dos primeiros papéis sutilmente gays de Hollywood, refletindo uma parte de sua própria vida que ele revelou mais tarde. No final da década de 1960, Mineo começou a namorar homens abertamente dentro de seus círculos de confiança, rompendo com o segredo que Hollywood frequentemente impunha. Seus relacionamentos, incluindo um significativo com o ator Courtney Burr III, eram conhecidos entre amigos próximos, embora Mineo enfrentasse desafios para equilibrar sua sexualidade com uma carreira que estava desvanecendo, em parte devido ao preconceito do público. Mineo também direcionou seus talentos para o teatro, onde se sentia menos constrangido e abraçou abertamente sua identidade. Tragicamente, sua vida foi interrompida em 1976, quando foi assassinado durante uma tentativa de assalto. No entanto, sua abertura nos últimos anos deixou uma marca duradoura no legado LGBTQ de Hollywood. Spencer Tracy. A orientação sexual de Spencer Tracy permanece um assunto de especulação, mas evidências sugerem que ele pode ter sido bissexual. Circulavam rumores sobre seus relacionamentos com homens, incluindo um suposto relacionamento de longa data com o ator John Derek. A biógrafa Anne Edwards, em Katharine Hepburn, A Remarkable Woman, afirmou que tanto Tracy quanto Hepburn eram bissexuais. Além disso, o documentário Scotty and the Secret History of Hollywood sugeriu que o caso entre Tracy e Hepburn era uma cobertura para suas verdadeiras identidades. Scott Bowers, insider de Hollywood, em seu livro de memórias Full Service, alegou que teve um relacionamento com Tracy e que o estúdio ajudou a manter a bissexualidade de Tracy em segredo. A imensa pressão para manter sua imagem pública, junto com expectativas religiosas e sociais, provavelmente alimentaram as batalhas de Tracy com o alcoolismo e a depressão. Apesar de ser casado com Louise Treadwell desde 1923 e ter 2 filhos, as lutas pessoais de Tracy acrescentaram profundidade à sua vida privada complexa em Hollywood. Clark Gable. Clark Gable, eternamente lembrado como o rei de Hollywood, incorporou o charme rústico e a masculinidade confiante que definiram a era de ouro de Hollywood. Conhecido principalmente por seu papel inesquecível como Rhett Butler em E o Vento Levou, a voz profunda de Gable, seu charme fácil e seu famoso sorriso cativaram o público e estabeleceram um novo padrão para protagonistas masculinos. Mas por trás das telas, a vida de Gable mantinha uma mistura de segredos e desafios que poucos conheciam. Apesar de sua confiança nas telas, a vida pessoal de Gable era mais complexa. Casado 5 vezes, ele teve um caso apaixonado com a atriz Loretta Young, que levou ao nascimento secreto de uma filha. Em uma época em que o código moral de Hollywood exigia imagens públicas impecáveis, eles esconderam a verdadeira paternidade da criança por anos. O impulso incessante de Gable para manter sua imagem de durão estava, em parte, enraizado na necessidade de superar suas origens humildes e inseguranças pessoais. Ele se lançava em aventuras, tanto na tela quanto fora dela. E quando a Segunda Guerra Mundial chamou, ele se alistou como artilheiro aéreo, solidificando ainda mais sua imagem de bravura. Marlon Brando. Marlon Brando era uma força da natureza, redefinindo o que significava ser ator em Hollywood. Conhecido por suas atuações intensas e viscerais, Brando quebrou todas as regras tradicionais com papéis em Uma Rua Chamada Pecado, Sindicato de Ladrões, e mais tarde como Vito Corleone em O Poderoso Chefão. Sua abordagem à atuação foi revolucionária. Ele trouxe um realismo bruto à tela, canalizando emoções profundas e frequentemente improvisando, o que fazia seus personagens parecerem vivos de uma forma que Hollywood não havia visto antes. Ele era tão imprevisível quanto talentoso, e seu espírito rebelde o diferenciava de seus colegas. Fora da atuação, a vida de Brando era igualmente não convencional. Ele era franco, frequentemente em desacordo com as expectativas de Hollywood, e apoiava abertamente os direitos civis e os direitos indígenas, ganhando as manchetes quando recusou aceitar um Oscar em protesto contra o tratamento de Hollywood aos nativos americanos. Sua vida pessoal era tão intensa quanto sua carreira,
com inúmeros relacionamentos e uma vida familiar cheia de complexidades e tragédias. A sexualidade de Brando era fluida, e ele falava abertamente sobre seus relacionamentos com homens e mulheres, desafiando as normas de sua época. Raymond Burr. Ele foi uma das estrelas de televisão mais reconhecíveis de sua época, mas Burr ocultou cuidadosamente sua sexualidade devido ao intenso estigma contra ser abertamente gay no clima de Hollywood em meados do século. Ele criou histórias elaboradas para proteger sua vida privada, chegando ao ponto de inventar casamentos fictícios e um passado trágico, alegando ter ficado viúvo mais de uma vez, o que reforçou sua persona heterossexual e afastou olhares curiosos de seus verdadeiros relacionamentos. E parceiro de longa data de Burr, Robert Benavides, um ex-ator, tornou-se uma parte central de sua vida e estava envolvido em seus assuntos pessoais e profissionais. Os dois compartilhavam uma casa e empreendimentos comerciais, incluindo um vinhedo, mas mantinham estrita discrição em público. A sexualidade de Burr era conhecida por amigos próximos e colegas de confiança, mas ele conseguiu mantê-la longe do público em geral. Numa era de Hollywood, em que ser abertamente gay podia acabar com uma carreira, as elaboradas histórias de disfarce de Burr e seu estilo de vida privado permitiram que ele continuasse trabalhando sem ser criticado. Seu compromisso em manter a privacidade era tanto um reflexo da época quanto uma necessidade, permitindo-lhe proteger um relacionamento que ele valorizava enquanto navegava nas pressões da vida pública. Tab Hunter. Tab Hunter, descoberto com apenas 17 anos, tornou-se um galã de Hollywood, não por sua destreza de atuação, mas por sua boa aparência e charme. Escalado como o soldado bem apessoado ou interesse romântico, ele atraiu legiões de jovens fãs femininas, o que ironicamente o forçou a manter sua sexualidade oculta. Hunter uma vez se descreveu como dolorosamente isolado, preso entre a homofobia casual da América mainstream e a subcultura gay secreta de Hollywood, onde ele também lutava para se encaixar. Em 1950, antes de alcançar a fama, ele foi preso em uma festa gay. Anos depois, em uma manobra estratégica, seu agente vazou essa prisão para a revista Confidential para impedir que expusessem outro cliente, Rocky Hudson. Apesar disso, Hunter manteve sua popularidade durante os anos 60, chegando a entrar em um relacionamento de longo prazo com o ator Anthony Perkins. Em suas memórias de 2005, Tab Hunter Confidential, ele compartilhou abertamente sua história, revelando uma vida inteira de navegação pelo armário de Hollywood. Robert Reed. Robert Reed, mais conhecido como o pai exemplar, Mike Brady, em The Brady Bunch, levava uma vida complexa nos bastidores, uma que contrastava fortemente com sua persona de televisão tipicamente americana. Como um homem gay trabalhando em uma época em que Hollywood exigia uma aderência estrita às normas heterossexuais, Reed manteve sua sexualidade escondida. Ele temia que assumir sua homossexualidade destruísse sua carreira, especialmente porque foi escalado para um dos programas de televisão mais voltados para a família. Reed era conhecido por ser meticuloso e intenso no set, e alguns próximos a ele acreditavam que sua luta interna com sua sexualidade contribuía para seu perfeccionismo e ocasionais conflitos com os produtores do programa. A vida privada de Reed era conhecida por um círculo de confiança, mas ele mantinha cuidadosamente sua imagem pública, equilibrando sua verdadeira identidade com as exigências de sua carreira. Tragicamente, Reed morreu em 1992 devido a complicações de câncer no cólon, embora seu atestado de óbito revelasse que ele também era soropositivo. Esta revelação destacou a vida difícil e oculta que ele levou, forçado a manter uma parte de si mesmo em segredo em uma indústria e época que deixavam pouco espaço para a abertura. A história de Reed continua sendo um lembrete comovente dos desafios enfrentados por atores LGBTQ na Hollywood clássica, especialmente aqueles como ele que tinham a tarefa de retratar a família americana ideal. William Haynes. William Haynes foi um ator proeminente durante a Era Silenciosa e dos primeiros filmes sonoros de Hollywood, celebrado por seu charme e talento cômico. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, Haynes era abertamente gay dentro da indústria, mantendo um relacionamento de longa data com seu parceiro, Jimmy Shields. Sua parceria era bem conhecida entre colegas e amigos, incluindo a atriz Joan Crawford, que descreveu a relação deles como o casamento mais feliz de Hollywood. Apesar de sua popularidade, Haynes enfrentou pressão dos executivos do estúdio para se conformar aos rígidos códigos morais da época. No início da década de 1930, o chefe da MGM, Louis B. Mayer, exigiu que Haynes encerrasse seu relacionamento com Shields e entrasse em um casamento tradicional para manter sua imagem pública. Haynes recusou, escolhendo sua vida pessoal em vez de sua carreira de ator. Após deixar a atuação, Haynes teve sucesso como designer de interiores, tendo Shields como seu parceiro de negócios.
Sua empresa atraiu uma clientela de alto perfil e, incluindo muitas estrelas de Hollywood, Haynes e Shields permaneceram juntos por quase 50 anos até a morte de Haynes em 1973. A vida e carreira de Haynes estão documentadas na biografia Wisecracker, A Vida e os Tempos de William Haynes, o primeiro astro, declaradamente gay de Hollywood por William J. Mann, e o documentário Fora do Armário, Fora da Tela. A Vida de William Haynes. Então, você gostou deste vídeo? Se sim, por favor, nos diga se devemos fazer uma parte do vídeo com atores que estavam escondidos do público, mas que, na verdade, eram enrustidos.